Boa tarde a todos. Obrigada por aguardar. Sejam bem-vindos à teleconferência de divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2025 da Aliança Saúde. Daremos início à apresentação, que será realizada pelo Sr. Ricardo Sartin, diretor-presidente, e pelo Sr. Pedro Gibbon, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Conosco também está presente o Sr. José Ramos, diretor jurídico e de Compliance. Ao final dessa conferência, teremos uma sessão de perguntas e respostas para sanar possíveis dúvidas. Caso queiram participar, basta nos enviar uma mensagem através do chat, clicando no botão abaixo. Podem escrever a qualquer momento, inclusive durante as apresentações. Esta teleconferência será gravada e ficará disponível no site de Relações com Investidores da companhia, assim como o material completo da nossa divulgação de resultados. Para iniciarmos, ressaltamos alguns avisos importantes. Gostaríamos de enfatizar que as informações apresentadas aqui, bem como quaisquer declarações que possam ser feitas durante a teleconferência sobre perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais, são premissas e crenças da administração da companhia. Portanto, elas não devem ser interpretadas como garantias de desempenho futuro. Considerações futuras envolvem riscos e incertezas que podem se materializar ou não. Os investidores devem compreender que fatores como as condições econômicas gerais, as condições de mercado e outros aspectos operacionais podem influenciar no desempenho futuro da companhia. Agora, eu passo a palavra para o Sr. Ricardo Sartin iniciar a apresentação. Obrigado pela introdução, boa tarde a todos. Ricardo Sartin, diretor-presidente da companhia. Ao meu lado, Pedro Gibbon, diretor financeiro e de Relações com Investidores. José Ramos, diretor jurídico e de Compliance. Gostaria de agradecer a todos pela presença. É um prazer estar novamente aqui com vocês, divulgando os resultados do primeiro trimestre de 2025 da Aliança Saúde. Indo direto para o slide de número 4, primeiramente eu gostaria de iniciar nossa apresentação contextualizando uma mudança importante que tivemos na estrutura de governança corporativa da companhia, anunciada recentemente ao mercado. No dia 29 de abril deste ano, realizamos nossa Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, seguida de reunião do Conselho de Administração. Na ocasião, foi aprovada a nova composição dos nossos órgãos de administração. Essas mudanças estão plenamente alinhadas ao nosso plano estratégico de eficiência contínua e de crescimento. O objetivo dessas mudanças é fortalecer a nossa governança e tornar a tomada de decisões ainda mais ágil, eficiente e preparada para os desafios do nosso próximo ciclo. Neste contexto, destaco a transição de Isabela Tanuri, que deixa o cargo de diretora-presidente da companhia para assumir a presidência do Conselho de Administração. A Isabela traz para essa nova função toda a sua experiência, visão estratégica e profundo conhecimento do setor, características fundamentais para a evolução da aliança. Na diretoria executiva, a nova composição é formada por mim, que deixo o cargo de diretor médico de operações e passo a ocupar a posição de diretor-presidente. Pedro Gibbon, como diretor financeiro e de Relações com Investidores, e José Ramos, que segue como diretor jurídico e de Compliance, ambos presentes aqui ao meu lado nesta apresentação de resultados. Aproveito para registrar em nome de toda a Aliança nosso sincero agradecimento a todos os administradores que nos antecederam. Sua dedicação e contribuição foram fundamentais para trazer a companhia até este novo momento. Seguimos com o compromisso de manter uma gestão transparente, responsável e focada na geração de valor para todos do ecossistema Aliança. Agora, vamos passar para os destaques deste primeiro trimestre de 2025. Indo agora para o slide de número 5, começamos anunciando a maior receita de um primeiro trimestre na história da companhia, 321 milhões de reais. Novamente entregamos um resultado sólido no nosso top line, que foi 7% maior comparado ao mesmo período do ano passado. Quando observamos o gráfico de cima à direita, vemos que a receita dos últimos 12 meses tem crescido com consistência, atingindo atualmente o recorde de 1,32 bilhão de reais, evidenciando o êxito do nosso plano estratégico para a expansão da receita. E a nossa unidade de negócio B2B
também continua sendo um importante propulsor do desempenho da nossa companhia, reforçando a nossa posição como importante parceiro em medicina diagnóstica, tanto para operadoras e como para instituições de saúde. Nesse primeiro trimestre, a receita proveniente dessa unidade de negócio totalizou 11 milhões de reais, um avanço de mais de 140% versus o mesmo período do ano passado. Como podem ver, esses resultados significativos refletem a ampliação da nossa carteira de clientes, a maior diversificação das nossas fontes de receitas e o crescimento robusto das nossas parcerias B2B, com cada vez mais contratos estratégicos firmados. Tudo isso reforça a solidez do nosso modelo de negócios, que combina inteligência de mercado, excelência operacional e parcerias de longo prazo. Outro destaque vem como resultado de todo o nosso intenso processo de reestruturação, tanto no back-office quanto nas operações. Alcançamos um EBITDA ajustado no trimestre de 69 milhões de reais, um crescimento de 47% na comparação trimestral, com uma margem EBITDA de 23%. Conforme podemos ver no gráfico de baixo à direita, no acumulado dos últimos 12 meses, o EBITDA ajustado somou 311 milhões, crescimento de 42% na base comparativa anual LTM e um aumento de 6,5 pontos percentuais na margem. Desse modo, vemos que a nossa rentabilidade mostra uma evolução robusta e contínua, retrato de todos os nossos esforços para expandir a nossa receita e gerenciar de forma eficiente nossos custos e despesas. Falando um pouco mais sobre o nosso trabalho de reestruturação e controle de gastos, quando vamos analisar as nossas despesas gerais e administrativas, os resultados refletem com precisão a nossa trajetória recente de busca pela eficiência. As despesas de SG&A atingiram um dos menores níveis desde 2020, apresentando uma redução de 33% versus o primeiro trimestre de 2024, representando cerca de 16% da receita líquida. O último ponto que eu queria destacar aqui é que reduzimos o índice de alavancagem financeira da companhia para 2,1 vezes dívida líquida sobre EBITDA ajustado LTM, o menor nível de alavancagem desde a mudança de controle em 2022, reforçando a nossa disciplina financeira e o nosso compromisso com a perenidade do negócio. Todos esses resultados combinados reforçam a solidez do nosso plano estratégico e a capacidade da companhia de crescer de forma sustentável, equilibrando expansão, eficiência operacional e geração de valor para todos os nossos stakeholders. Agora, passando para o slide de número 6, conforme mencionei anteriormente, alcançamos mais um recorde trimestral, com a receita bruta chegando a 321 milhões de reais. Gostaria de destacar nesse slide alguns dos principais fatores responsáveis por esse crescimento. Primeiro, a expansão das parcerias comerciais B2B. Conforme podemos ver no primeiro gráfico à esquerda, o volume crescente de contratos assinados nos permitiu alcançar uma receita recorde de 11 milhões de reais nesse trimestre, estabelecendo uma base de receita recorrente cada vez maior e mais representativa dentro do mix da companhia. Observando agora o gráfico ao centro, o segundo ponto que quero destacar é o aumento contínuo e consistente da produtividade do nosso parque de equipamentos de ressonância magnética. Nesse trimestre, atingimos uma média de 29 exames por equipamento por dia, um patamar expressivo que mostra a eficiência do uso dos nossos ativos e que, claro, contribuiu diretamente para o crescimento da receita bruta na vertical de exames de imagem. E esse desempenho, por sua vez, é o terceiro ponto que merece destaque aqui nessa análise. No gráfico à direita, destacamos a evolução trimestral da receita bruta de imagem, que atingiu a marca de 274 milhões, e do volume de exames, que cresceu cerca de 6%, impulsionados principalmente pela nossa estratégia de expansão da base de clientes, com ampliação do credenciamento com as principais operadoras de saúde e, notadamente, pela expansão dos clientes particulares. Esses resultados, além de outras iniciativas que temos adotados aqui na companhia,
mostram a assertividade e a diligência na execução da nossa estratégia de crescimento sustentável. Agora, passo a palavra para o nosso novo diretor financeiro e de Relações com Investidores, Pedro Gibbon, que vai detalhar um pouco mais sobre o desempenho financeiro da companhia nesse trimestre. Seja muito bem-vindo, Pedro. Obrigado, Sartin. Continuando a nossa apresentação, no slide número 8, trazemos a evolução e a composição da nossa receita. Iniciando pela análise da receita bruta, no gráfico à esquerda, vemos que o primeiro trimestre de 2025 alcançamos 321 milhões, a maior receita já registrada pela companhia para um primeiro trimestre. Este resultado representa um crescimento de 7% em relação ao mesmo período do ano passado, refletindo os ganhos obtidos com a nossa estratégia comercial. Como podem observar no gráfico à direita, a evolução das nossas principais frentes de negócio ao longo dos últimos trimestres. Ao compararmos o desempenho do primeiro trimestre de 25 com o primeiro trimestre de 24, percebemos um crescimento em todas as linhas de receita, com o segmento de B2B ganhando cada vez mais protagonismo no mix. Esse movimento demonstra nossa capacidade de tracionar a operação, mesmo em um trimestre historicamente marcado por menor volume de exames. Portanto, esse desempenho sólido reforça não apenas nossa presença nas regiões onde atuamos, mas também evidencia a eficácia das iniciativas que vêm sendo implementadas para ampliar o acesso aos nossos serviços. Seguindo com o detalhamento da nossa receita, vamos para o slide 9. Agora, olhando para o gráfico à esquerda, destaca o desempenho da receita de análises clínicas, que apresentou um crescimento de 7% em comparação ao primeiro trimestre do ano anterior. Este avanço foi impulsionado pelo aumento do volume de exames realizados, que cresceu 22% na mesma base de comparação, totalizando 2.352.000, um reflexo direto da maior captação de pacientes. Observando o gráfico à direita, vemos a evolução da receita proveniente da frente B2B, que tem se consolidado como uma das mais relevantes alavancas de crescimento da aliança. Trata-se de uma linha de negócio que combina recorrência com previsibilidade, que a torna estratégica dentro da nossa agenda de estabilidade e expansão de receita. Neste trimestre, registramos um aumento superior a 140% na comparação com o primeiro trimestre de 24, além de um crescimento expressivo na receita acumulada nos últimos 12 meses. Um indicativo claro de que estamos não apenas ganhando novos contratos, mas também sustentando os volumes ao longo do tempo. Passando para o slide 10, trazemos um resumo dos frutos colhidos com a nossa estratégia de eficiência operacional e contínua neste trimestre. Analisando os percentuais em relação à receita líquida, vemos que obtivemos redução nas linhas de pessoal e de serviços terceiros e outros, enquanto tivemos um leve aumento em honorários médicos e de insumos de serviços médicos hospitalares. Vamos detalhar agora um pouco desses movimentos. Começando pela linha de pessoal, a mais representativa entre os nossos custos e despesas, embora tenha apresentado um crescimento em valores absolutos, essa linha registrou uma redução de 1 ponto percentual em relação à receita líquida. Esse resultado reflete diretamente os avanços da reestruturação do nosso back-office, implementada ao longo dos últimos trimestres e intensificada no início deste ano, reforçando nosso compromisso com a eficiência operacional. Passando à rúbrica de honorários médicos, tivemos um crescimento de 1 ponto percentual sobre a receita líquida. Este movimento é explicado pelo maior peso da linha B2B em nossa receita, uma frente que, embora tenha maior representatividade de honorários, mantém margens compatíveis com as demais unidades operacionais da companhia. Em insumos e serviços médicos hospitalares, também tivemos um acréscimo pequeno de 1 ponto percentual sobre a receita líquida, em relação ao primeiro trimestre de 24. Seguimos executando a nossa estratégia de revisão contínua de processos de renegociação com os fornecedores, o que tem sido essencial para mitigar pressões inflacionárias sem comprometer a qualidade dos nossos serviços. Já na linha de serviços terceiros e outros, registramos uma redução de 6 pontos percentuais, como resultado direto do trabalho de revisão de contratos terceirizados e de renegociação com nossos fornecedores. Essa iniciativa trouxe ganhos operacionais importantes, com maior eficiência e captura de sinergias e expressivas reduções de despesas. Somando todo o esforço da companhia nessas iniciativas de eficiência, alcançamos um ganho de 5 pontos percentuais de margem bruta frente ao mesmo período do ano passado, um avanço significativo que reforça a efetividade na nossa estratégia de rentabilidade com foco em execução disciplinada. Agora no slide 11, vamos fazer uma consolidação de todos os pontos apresentados até o momento.
Neste primeiro trimestre de 2025, os avanços obtidos refletem diretamente a execução disciplinada do nosso plano estratégico de eficiência contínua e crescimento. De um lado, seguimos avançando com a expansão da base de cliente e de penetração de nossas unidades de negócios. De outro, mantivemos o foco firme em eficiência operacional e controle de despesas. Como resultado desta combinação, crescimento com disciplina, registramos um aumento de 7% da receita bruta, acompanhado com ganhos consistentes nas linhas de custos e despesas operacionais. Esse equilíbrio estratégico permitiu alcançarmos um EBITDA ajustado de 69 milhões, o maior da nossa história para um primeiro trimestre. Ao observarmos o gráfico, vemos que esse montante representa uma evolução de 47% sobre o primeiro trimestre de 24. Além do crescimento absoluto, é importante destacar a expansão da margem EBITDA, que alcançou 23%, com ganhos de 6 pontos percentuais frente ao mesmo período de 24. Encerramos assim este primeiro trimestre demonstrando mais uma vez a sólida aliança. Este avanço de margem evidencia a nossa capacidade de capturar ganhos operacionais por meio de uma gestão eficiente de custos, aumento de produtividade, reestruturação administrativa e evolução do mix de contratos com maior rentabilidade. Continuamos comprometidos em fortalecer o caixa operacional e ampliar nossa rentabilidade, com uma estratégia de crescimento sólida, disciplinada e sustentável. Os resultados alcançados reforçam nossa convicção de que estamos no caminho certo para gerar valor consistente e duradouros para os nossos stakeholders. Passando para o slide número 12, quero detalhar com vocês a situação do endividamento e alavancagem da aliança. Começando pelo gráfico à esquerda, destaco a evolução positiva do nosso indicador de alavancagem. Conforme o Sartini mencionou no início desta apresentação, reduzimos o índice de dívida líquida sobre EBITDA ajustado nos últimos 12 meses para 2,09 vezes, o menor patamar registrado desde a mudança do controle da companhia. Esta redução é resultado direto da combinação entre maior geração de caixa operacional e disciplina na gestão de estrutura de capital. Indo agora para os gráficos à direita, trazemos um panorama do perfil atual do nosso endividamento. O primeiro gráfico, vemos a composição da dívida bruta, que saiu de 824 milhões no quarto trimestre de 24 para 771 milhões no primeiro trimestre de 25, sendo 86% concentrado em empréstimos bancários e debêntures, linhas que, como demonstram nossas divulgações anteriores, vêm apresentando uma trajetória consistente de redução. Os demais 14% referem-se a parcelamentos tributários e obrigações relativas às aquisições. No segundo gráfico, detalhamos o perfil de vencimento. Atualmente, 42% da dívida está concentrada no curto prazo, enquanto o restante é de longo prazo. Seguimos atentos ao equilíbrio entre liquidez e custo de capital, trabalhando continuamente para alongar prazos e obter condições mais favoráveis. A mensagem aqui é clara: estamos comprometidos com o fortalecimento da geração de caixa e a otimização da estrutura de capital da companhia. A redução da alavancagem não é apenas um indicador de saúde financeira, mas uma base sólida para sustentar nosso crescimento com mais eficiência, resiliência e competitividade no longo prazo. Agradeço a todos pela atenção e aproveito para devolver a palavra ao nosso CEO, Ricardo Sartini. Obrigado, Pedro. Indo agora para o slide de número 14, gostaria de fazer um resumo do nosso plano estratégico, que nos trouxe até aqui e que vai continuar nos balizando no futuro próximo. Aproveito para reforçar alguns dos principais pontos da nossa estratégia baseada no resgate do DNA Aliança. Desde a chegada da nova administração, há quase 3 anos atrás, a Aliança Saúde vem conduzindo um consistente processo de reestruturação organizacional, com foco na eficiência do back-office e na expansão sustentável das nossas operações. Os resultados dessa transformação já são visíveis. Conseguimos reduzir em mais de 33% nossas despesas gerais e administrativas desde o primeiro trimestre de 2023, refletindo uma companhia mais enxuta, eficiente e preparada para crescer com solidez. Essa jornada de otimização tem sido essencial para reforçarmos nossa disciplina financeira e garantir que cada etapa do nosso crescimento esteja sustentada por fundamentos saudáveis e duradouros. E quando falamos de crescimento, nosso compromisso vai além da expansão da receita, que tem avançado nos últimos anos, alcançando a marca recorde de 321 milhões nesse trimestre. Estamos igualmente focados na rentabilidade.
A busca contínua por eficiência operacional e melhoria de margens tem tracionado a expansão do nosso EBITDA ajustado, que já registra crescimento superior a 10% em relação ao primeiro trimestre de 2023. Esses resultados comprovam a nossa capacidade de capturar oportunidades relevantes no mercado e mantendo ao mesmo tempo uma base financeira sólida e sustentável. Grande parte desse crescimento está diretamente relacionada à nossa estratégia de expansão no modelo Asset Light, um dos pilares centrais da nossa atuação. Temos ampliado consistentemente a nossa base de clientes por meio de novos credenciamentos, avanço da nossa unidade de negócio B2B, lançamento de soluções inovadoras e principalmente parcerias estratégicas. Esse modelo nos permite escalar a operação de forma ágil e eficiente, com menor necessidade de capital investido, mantendo um portfólio de serviços competitivo, acessível e principalmente alinhado às demandas do mercado. Mantemos também uma estratégia equilibrada entre crescimento orgânico e inorgânico, com avanços consistentes em ambas as frentes. Do lado do crescimento orgânico, a expansão tem sido impulsionada principalmente pelo aumento da base de clientes das nossas unidades, fruto do fortalecimento das parcerias corporativas e da ampliação da nossa capilaridade. Esse movimento tem gerado resultados concretos, como o crescimento do volume de exames de imagem e análises clínicas, aliado a ganhos expressivos de produtividade, especialmente no uso do nosso parque de equipamentos de ressonância magnética, reforçando a nossa eficiência operacional e a nossa capacidade de escalar com qualidade. Adicionalmente, seguimos também avançando na ampliação do nosso relacionamento com o governo do estado da Bahia, via o nosso contrato de parceria público-privada, através da incorporação de novos serviços e da expansão do número de unidades contempladas. Essa evolução fortalece ainda mais a nossa presença regional e contribui para o aumento da previsibilidade dos nossos resultados, ao ampliar a geração de receita recorrente. Já do lado inorgânico, a recente anunciada aquisição estratégica das unidades do Cura em São Paulo reforça o nosso compromisso em identificar e capturar oportunidades que gerem valor e fortaleçam a nossa presença no setor de saúde. Essa movimentação está totalmente alinhada à nossa estratégia de crescimento seletivo e disciplinado, agregando escala e sinergias operacionais, mas sem abrir mão do rigor na alocação de capital. Por fim, reiteramos nosso compromisso com a disciplina financeira, que tem sido um dos pilares da trajetória recente da companhia. Nos últimos anos, conduzimos um processo consistente de desalavancagem, alcançando níveis mais saudáveis de endividamento e fortalecendo nossa estrutura de capital. Trata-se de um avanço relevante, fruto de uma gestão rigorosa e estratégica que permitiu à Aliança retomar a sua capacidade de crescimento com solidez e resiliência. Desde a mudança de controle, fizemos avanços significativos nos principais pilares que sustentam o nosso modelo de negócio. Fortalecemos a nossa estrutura de capital, aprimoramos a eficiência operacional, ampliamos a nossa presença de mercado e retomamos o crescimento sustentável da receita e da rentabilidade. No entanto, temos plena consciência que ainda há muito por construir. Nossa presença nacional, nossas marcas fortes e reconhecidas e, acima de tudo, a dedicação dos nossos mais de 4.000 colaboradores e 2.200 médicos parceiros são os verdadeiros pilares que impulsionam essa nova aliança. Seguiremos firmes e disciplinados na execução da nossa estratégia que tem resgatado o verdadeiro DNA da aliança, uma companhia resiliente, eficiente e comprometida com a geração de valor. Estamos convictos de que estamos no caminho certo para reposicionar a aliança entre os maiores protagonistas do setor de saúde do Brasil. Caminhando já para o final da apresentação, a mensagem final é: essa nossa combinação de alcance, reputação e principalmente talento humano reforça nosso compromisso com o futuro, promovendo saúde
e mantendo-nos firme ao nosso propósito de crescimento contínuo, perpetuidade e geração de valor sustentável. Gostaria de agradecer a presença de todos e agora daremos sequência à sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Daremos início à nossa sessão de perguntas e respostas. Caso queiram participar, basta nos enviar uma mensagem através do chat, clicando no botão abaixo. Lembrando que as perguntas podem ser enviadas a qualquer momento. Recebemos uma pergunta. A pergunta é: como está a aquisição das unidades do Cura? Poderia passar um status? Obrigado pela pergunta. Atualizando a todos aí, a transação ela já recebeu a aprovação do CAD e atualmente ambos os lados aí estão executando os atos necessários aí para atender todas as condições precedentes aí para o closing da operação, que deve ocorrer aí ao longo do terceiro trimestre deste ano. Lembrando que as perguntas podem ser enviadas a qualquer momento através do chat, clicando no botão abaixo. Recebemos outra pergunta. A pergunta é: poderiam comentar sobre a venda de 5% da venda de ações a um fundo de previdência? Obrigado pela pergunta. Nós recebemos a notificação da Braslight sobre aquisição de participação relevante na companhia no final do mês de março, que foi tempestivamente comunicada aí para o mercado pela companhia. E no comunicado, a Braslight deixa claro que a sua participação tem um único propósito de investimento e não há nenhum objetivo de alteração de controle ou mesmo de mudança na estrutura administrativa da companhia. Recebemos outra pergunta. A pergunta é: em relação aos ganhos obtidos no SG&A da companhia, existe algum outro processo de reestruturação no pipeline? Ótima pergunta. Conforme eu comentei já com vocês na apresentação, a companhia está muito focada na eficiência contínua das nossas operações, né? Então, a gente vai continuar mantendo essa agenda de revisão constante dos nossos processos, recursos internos, maximização do uso dos nossos ativos aí, como eu comentei aí sobre o uso dos nossos ativos de ressonância magnética, e a gente continua com uma agenda intensa de eficiência que vai com uma gama diversa de ações, desde reorganização societária com possíveis ganhos tributários, introdução de novas tecnologias, principalmente inteligência artificial nos processos de back-office, ganhando eficiência, renegociação de grandes contratos de insumos e com prestadores de serviço da companhia, e também um exercício contínuo aí de avaliação periódica aí do desempenho também das nossas unidades produtivas. Lembrando que as perguntas podem ser enviadas a qualquer momento através do chat, clicando no botão abaixo. Não havendo mais perguntas, concluímos aqui a nossa sessão de perguntas e respostas. Agradecemos a presença de todos. Retorno a palavra ao nosso CEO, Ricardo Sartin, para compartilhar as suas considerações finais. Obrigado, Marcela. Então, queria mais uma vez agradecer a presença de todos. Eu acho que esses resultados do primeiro trimestre de 25 traduzem bem o nosso plano estratégico de eficiência e crescimento. Desde a mudança de controle aí há 3 anos, né, a gente tem obtido sucesso em trazer esse protagonismo no mercado de medicina diagnóstica para a Aliança, resgatando o lugar que ela tanto merece, né, o resgate do nosso DNA. Esses resultados robustos que temos apresentado nada mais é que o fruto de um trabalho hercúleo de um time de gigantes, com mais de 4.000 colaboradores, 2.200 médicos parceiros, que estão nos ajudando a colocar a companhia de volta no patamar e no melhor momento em que ela sempre deveria estar. Também queria agradecer aqui a todos os médicos parceiros e também aos mais de 3 milhões de pacientes que acreditam no nosso trabalho diariamente.
Então, deixo esse agradecimento aí genuíno a todo o time Aliança. Esse resultado é fruto do trabalho e da dedicação de cada um de vocês. Quero agradecer também a todos os nossos parceiros que fortalecem a nossa aliança e contribuirmos para escrever novamente mais um capítulo de sucesso. Obrigado e uma ótima tarde a todos.